Meu nome é Sandra, eu sou uma profissional da saúde mental, trabalho com dependentes químicos, familiares de dependentes Ela não sabe não, químicos. Também sou mãe de santo, do terreiro de Umbanda, que fica ali todos os santos, Piedade, gente dentro, naquela região. Eu trouxe o meu trabalho para dentro da Umbanda e dentro das religiões afins, porque eu creio que qualquer pessoa, independente do problema que ela tem, espiritualmente, ela pode ter uma ajuda, né, para se reabilitar. E dentro da doença da dependência química e da doença da codependência, que é a doença do familiar, do amigo, do parente mais próximo do dependente químico, que sente que a sua vida foi afetada pela doença da dependência química, daquela pessoa que ele convive, automaticamente ele se torna também um codependente. O dependente químico, ele precisa da droga, né, para ter características da sua dependência química. E o familiar, a namorada, o amigo que tem a doença da codependência, ele precisa do dependente químico. A droga dele é o dependente químico, porque ele vive em função disso. Assim como o dependente químico vive em função da droga, o codependente vive em função do dependente químico. Então funciona assim. O dependente químico, ele acorda de manhã, ele já começa a planejar que horas que ele vai pegar a droga de preferência dele, como ele vai fazer para chegar lá, a quantidade que ele vai pegar, ele planeja o seu dia inteiro, ele vive em função, ele planeja toda a sua caminhada durante aquele dia em adquirir a sua droga. E não haverá para esse dependente químico absolutamente nada que vá detê-lo a fazer isso. Nem mãe, nem pai, se o pai está doente, se a mãe está precisando que ele vá comprar um remédio para o pai, nada disso é importante para ele que não seja a sua droga. Ele vai ignorar toda e qualquer situação para que ele consiga a sua droga de preferência. E o familiar, ou o parente, ou o amigo, ou a namorada que foi atingido pela doença desse dependente químico, vai também, na hora que acordar, né, fazer todo o seu planejamento daquele dia, querendo saber aonde que ele foi, que horas que ele foi, com quem ele estava, né? Será que ele já comprou droga? Será que tem dentro da bolsa dele? Que horas que eu vou ver a mochila dele, a carteira? Será que não escondeu em algum lugar? Então é assim que vive o dependente químico e é assim que vive a pessoa que foi afetada por essa doença. Aqui na Cristo, como a Nelma falou, já vi umas 3 vezes, e aí eu vou falando, eu nunca sei exatamente o que eu já falei para vocês, até porque eu não consigo nem passar todos os slides. Foi muito difícil para mim selecionar algumas coisas para colocar e até mesmo procurar o que eu poderia trazer de novidade, porque eu não sei o que eu já falei para vocês. Porque eu paro, aí eu falo, aí alguém pergunta, aí eu já vou em outras coisas que não era para mim ter falado na palestra, mas aí eu falo porque a pessoa perguntou, enfim, eu venho totalmente perdido. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação de palestra só da Cristo. Não, juro, vai ser só da Cristo. Eu vou ter um pendrive que vai estar escrito a Cristo, porque ali eu vou saber exatamente, né, o que eu já falei, e aí eu vou escrever, inclusive, se eu parei, se eu não parei, qual slide que eu parei, para mim poder ter um parâmetro. Eu quero pedir desculpa a Nelma e a vocês com relação ao meu neto, mas ele deu um susto na gente muito grande, que foi assim, de um dia para o outro, uma cirurgia muito simples, né, que é a cirurgia da fimose, mas ele se complicou porque ele estava com otite, ninguém sabia, aí foi uma infecção, foi uma coisa horrorosa, mas eu preocupada com a Cristi, e aí assim que eu vi que ele deu uma melhorada, Nelma, tô indo. Então eu vim pedir desculpa se isso atrapalhou alguma coisa. Aqui. Bom, se isso atrapalhou alguma coisa aqui com vocês, mas eu criança, né, 3 anos de idade.
curiosidade, a gente fica, né, mexido. Bom, então, uma das doenças de dependência química, a doença da dependência mais importante no nosso planeta é o álcool, porque é, na maioria dos países, uma droga lícita. Tá? Existem países que o álcool não entra, né? Não é permitido, mas em muitos países é uma droga lícita, e aqui no nosso estado é uma droga muito importante que todo mundo faz uso, que crianças fazem uso. Essa semana eu soube de uma menininha que devia ter uns 4 anos e que a mãe levou no médico contando um comportamento dela estranho, porque ela bebia perfume. Abria os perfuminhos que ela tinha acesso e ela bebia, ela não podia ver perfume que ela abria, e foi detectado que essa criança é uma alcoólatra. Então, para vocês verem, né, o nível da situação, né, o que é um perfume? Gente, mas então não vou ter perfume dentro de casa? Né? Como é que a gente vai controlar assim? Família que tem álcool dentro de casa não pode ter perfume, não pode ter desodorante com álcool. Eles aprendem isso, inclusive, quando eles chegam a ficar internados, que eles realmente não podem usar. Eles usam talco, eles usam aqueles, não é spray, bocal, que você escova o dente, você... Enxaguante bocal, também sem álcool, porque isso incita a vontade de beber. A doença é compulsiva. Vocês já devem ter ouvido falar, ou alguém aqui pode ser que tenha, a doença da compulsão por compras, né? Por comprar coisas. Poxa, eu só vivo dura porque eu estou comprando demais. Tem que ver aonde que está essa compulsão, né? Porque isso é doença. A gente pode ter um grau de compulsão pequenininho e pode ter um grau de compulsão grande, mas tudo é doença. Você pode fumar um maço de cigarro, 2 maços de cigarro por dia, mas tem gente que fuma 5, 6 maços de cigarro por dia. Então a compulsão é diferente, mas tudo é doença. Um casal dependente que, né, seja alcoólatra ou de outro tipo de droga, o bebê ele pode dar prazer essa dependência. Hoje já se sabe que a doença da dependência química, ela está no DNA. É que você falou da criança de 4 anos. Mas isso não quer dizer que todos os filhos que aquela pessoa tiver terão no seu DNA a doença da dependência química. Pode estar doente, como também pode não estar. Você pode ver famílias que têm um pai alcoólatra e tem 2 filhos, um é alcoólatra, o outro não é. Ou então nenhum dos 2 é alcoólatra. Tem uns que nem vão pesquisar se são, nem tentar saber se são bom, né? Então, olha só, eu já falei, estou repetindo aqui, da classificação internacional da doença através da Organização Mundial de Saúde, que padroniza e codifica todas as doenças do planeta. A Organização Mundial da Saúde faz isso. Então, no caso da dependência química, é através do Código de Doença 10, no caso da dependência química, F19, isso é para classificar, tá? Tem vários, 10, F1, F2, F3, no caso da doença da dependência química é o F19, que quer dizer transtorno mental ou comportamental devido ao uso de múltiplas substâncias psicoativas. Então o F10 é álcool, o F12 é maconha, o F14 é cocaína e por aí vai. Vai depender do F de cada um. Eu estou explicando isso porque é muito importante a gente saber que existe um código de doenças internacional que classifica todas as doenças, padroniza aquilo tudinho dentro desse código. Vocês, em algum momento da vida de vocês, ou até devem ter sabido, que foram ao médico, o médico pega o Código Internacional da Doença para classificar a doença de vocês, né? Para colocar num atestado médico,
for, para vocês terem licença, enfim. E a doença da dependência química não é diferente disso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa fica, ela está falando da dependência química, e nós ainda temos uma grande parte da sociedade que não acredita que a doença da dependência química existe. Então a gente precisa dar um código, mostrar, dar um endereço direitinho, CPF do negócio, para a pessoa até buscar dentro do Google, da onde ele quiser, para ele pesquisar que não, eu estou falando uma coisa que existe, que é real, que é a doença da dependência química. Alguns é com perda de emprego, né? Inclusive, além de perder emprego, por exemplo, quando um alcoólatra morre, você não vê um atestado de óbito que morreu porque era um alcoólatra, morreu de alcoolismo, não, morreu de cirrose, morreu de problema do pulmão, que são doenças que não foi a doença primária dele. A doença primária dele é o alcoolismo. Por que isso acontece? Porque na nossa sociedade, inclusive dentro da própria medicina, apesar de nós termos um Código Internacional de Doença, não se é colocado o alcoolismo, né? E outras dependências. Então morreu de cirrose, morreu de... que são doenças que vieram por conta do alcoolismo. Mas ele morreu do alcoolismo. Deveriam ser doenças causadas pelo alcoolismo, né? Exatamente, mas ele morreu do alcoolismo. Entendeu? A doença dele foi o álcool. Mas isso não se é colocado. Então vamos lá, a partir do século XVII foi que o alcoolismo começou a ser considerado uma doença. E por que isso aconteceu? Quando chegou no século XX, o alcoolismo se tornou um problema religioso. E foi por meio desse caos que nasce o AA, que era conduzido não por profissionais de saúde mental, mas por conselheiros de dependência química, alcoólicos de recuperação, membros de AA, etc. No século XVII, as pessoas elas já vinham tendo problema com álcool, né? E todo mundo achava aquilo engraçado, ridículo, né? Porque, por exemplo, quem não bebe, quem não é alcoólatra, vai tomar sua taça de vinho, a sua latinha de cerveja, tem aquele sabor gostoso e tal, e ele bebeu, chegou naquele corpozinho dele, deixa pra lá, vai fazer outra coisa, toma um refrigerante, bebe uma água, alcoólatra não. Ele vai bebendo, ele bebe, não é pelo sabor, ele bebe pela sensação, né, que dá a droga. É isso que estimula ele. É isso que dá prazer a ele. Porque o dependente químico, ele não sente prazer como a gente sente, né? Você vai na praia, pega um solzinho, tem aquela brisa gostosa, conversa com os amigos, eles têm dificuldade de ter prazer. O que dá prazer para ele é aquilo que ele faz compulsivamente. Que pode ser o álcool, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, pode ser o jogo, pode ser o sexo, tá? Isso independe da dependência que ele tem sobre aquilo que dá prazer para ele. Aqui no caso a gente está falando da dependência química. Então o que acontecia antigamente? As pessoas no século XVII começaram a ter esse problema, né? Os médicos não sabiam tratar, elas geralmente iam para manicômios, né? Porque chamavam de loucos, né? E a igreja, como ela era muito presente na vida das pessoas, a igreja começou a atribuir isso a doenças espirituais, né? Ao demônio, ao diabo, né? Ele está com vários espíritos, e outras religiões afins, com certeza, partiram desse mesmo princípio. Mas aí, com o tempo, gente, quando eu falo com o tempo, isso foi no século XVII, agora a gente está no século XX. Quanto tempo? São 300 anos. Você vê quanto que os dependentes químicos vieram penando, né, esse tempo todo, por ninguém saber curar. Até que um dia, um médico, aliás, 2 médicos, tinham a doença e eles foram, um deles foi operar, fazer uma cirurgia, começou a tremer de abstinência. Ele não podia operar daquele jeito.
E aí um amigo chamou ele, tirou ele de perto do paciente, falou, então, vem cá, você tá, eu não bebia para fazer a cirurgia, mas eu não aguento. Então, abriu uma bebida para ele, deu a bebida para ele. Aquela sensação de abstinência passou, ele parou de tremer e ele foi fazer a cirurgia. É assim que funciona. A pessoa precisa disso, para ela ficar como a gente. Só que isso é doença, que com o tempo dá cirrose, né? Dá outros problemas para a pessoa, até que a pessoa também viva de uma forma que ela não consiga fazer absolutamente mais nada na vida dela, né? Para poder viver em função daquilo e vai se deteriorando. Então, aí o que aconteceu com esse tempo, né, que as pessoas, a igreja começou a dizer que isso era coisa do demônio, né? Esses médicos apareceram, mas antes disso houve um frade que ele já havia, dentro da concepção dele, feito 12 passos para poder ajudar as pessoas na dependência química. Só que esse padre não era alcoólatra, não era dependente químico, não era nada. Então ele fez dentro de uma concepção religiosa. E esses médicos, né, assistindo o que estava acontecendo com a vida deles, que estava levando eles para um buraco sem fundo, pegaram conhecimento desse frade, né, e transformaram esses 12 passos na realidade de um dependente químico. E uma das esposas desse médico transformou esses 12 passos também na realidade de um familiar que é afetado pela doença e criaram os 12 passos que existe hoje e até hoje, que todo mundo trabalha. Os 12 passos do AA, os 12, só muda o nome, por exemplo, admitimos que somos impotentes contra o álcool, é o primeiro passo. Quando você chega nos narcóticos, você vai ouvir, admitimos que somos impotentes contra os narcóticos. Se você vai em umas mulheres que amam demais, que é o nada, você vai ver, admitimos que somos impotentes contra o amor. E por aí vai. Se for jogo, você vai ver 12 passos. Admitimos que somos impotentes para jogar. Só muda a palavra. E para o familiar é a mesma coisa. Você vai numa reunião de familiar, é a mesma coisa. Admitimos que nós somos impotentes com os dependentes químicos. Os 12 passos, eles entram em tudo, inclusive nos obesos anônimos. Porque eles também são impotentes para comerem, né, a compulsão da comida. Tudo que vocês ouvirem a respeito de grupos de mútua ajuda que ajudam as pessoas a saírem da compulsão, tem os 12 passos, que só vai mudar o nome da compulsão que for. Para tudo é assim. Então, esses dependentes químicos fizeram os 12 passos de uma forma que ajudou todas as pessoas, ajudaram todas as pessoas dependentes químicos e familiares. Isso veio ser conhecido como o modelo Minnesota, que é a metodologia predominante dos Estados Unidos até hoje. Todo mundo usa. Só queria saber agora. Ali, ó. Vale, perdão. Então é o modelo Minnesota, que é os 12 passos, que é utilizado até hoje para todo mundo. Então, mas aí nós precisamos entender também o que é a droga, para poder a gente entender como que ela funciona, saber o que exatamente é a droga, porque droga é um monte de coisa, não é só o álcool, não é só a cocaína, não é só a maconha. E poder ensinar o próximo. Que o mais importante aqui é vocês entenderem, absorverem e poder passar para frente. Eu quero que vocês passem para frente. Inclusive, uma vez, uma amiga falou assim, Sandra, esse negócio de Sandra, eu já tremo da cabeça aos pés. Eu falei, o quê? Aí falou assim, olha, a fulaninha lá pegou essa palestra todinha, anotou, e ela fez uma palestra, e está falando essa palestra para tudo. Eu falei, ótimo!
Eu quero mais aquela reproduza tudo que eu falei, passo para frente. Se ela ajudar uma vida, eu já estou feliz. Então, se alguém aqui ajudar uma pessoa que seja, é isso que eu quero. Porque um dia, gente, eu estive num lugar muito triste. Eu não sou dependente químico, mas eu sou uma familiar de um dependente químico. Né? Então eu sei qual é o fundo desse curso. E foi porque uma pessoa conseguiu falar para mim, tá, que eu hoje estou reabilitado de toda essa confusão que aconteceu na minha vida. E o meu familiar também está. Então a gente precisa valorizar isso, né? E tocar para frente. Então o que é a droga? A droga é considerada uma substância psicoativa, que é qualquer substância que, usada por qualquer via de administração, ela vai alterar o teu humor, o nível da sua percepção ou o funcionamento do seu cérebro, podendo ser legalmente usada, prescrita ou ilícita, que é ilegal. Então, assim, o médico me deu um remedinho para dormir, mas ele é um floral que não é tarja vermelha, que não é tarja preta, tá, ele é um floral, ele é totalmente natural, mas ele altera o teu humor? Ele faz você dormir melhor? Ele bom, então ele é uma droga. Se ele está tirando a tua percepção, se ele está fazendo alguma coisa que vai alterar o teu, cuidado. O médico mandou você tomar quantas gotas? 10? Mas hoje eu não dormi muito, ontem eu não dormi muito bem, vou botar mais 10. Não. Então você vai falar com o médico para saber quantas gotas exatas você vai ter que tomar. Alterou o teu humor, alterou a tua percepção, é droga. Então o álcool faz isso, a maconha faz isso, a cocaína faz isso, o remedinho prescrito faz também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Aí as pessoas falam assim, mas se o Rivotril agora, o médico me deu um Rivotril para eu tomar, isso aí é demais, como eu escuto isso? Mandou tomar o Rivotril, um comprimido de manhã ou de noite, e eu fico ótimo. Menina, para você tirar o Rivotril, somente das mulheres, é uma coisa impressionante. Se apegam aquilo, se agarram ao Rivotril, que é um troço de louco. E aí, mesmo sem receita, o indivíduo vai lá na farmácia, você compra no câmbio mesmo, né? E aí, quando a pessoa não está muito legal, toma. Quando ela não está muito bem de manhã, toma 2, 3. Não pode. Esse apego, isso é doença. Entendeu? E não tem como você chegar e brigar. Se você entrar numa de brigar, como é que pode? Isso é doença. É a doença do familiar. Então a gente tem a doença da pessoa que está dependendo e a doença do familiar ou do amigo que está incomodado com a doença do outro. Mas como que a gente vai agir? Por isso que tem o tratamento dos 12 passos para o familiar, que vai ajudar. Como que o familiar vai aprender a poder ajudar aquela pessoa que está usando deliberadamente? Então, quando eu falo que existe um CID, né, um Código Internacional de Doença para dependência química, eu estou querendo dizer com isso que existe tratamento, que existe médico, que existe remédio e que existe também para o familiar. Existe para todo mundo. Então, quando a gente tem na família um dependente químico, uma pessoa que você descobriu que está usando droga, mas a gente descobriu uma coisa, agora saber o grau que a pessoa está consumindo aquilo é outra. Nós não vamos procurar o vizinho, nós não vamos contar para a mãe, nós não vamos nada, a gente vai procurar quem entende para poder tratar. Porque é uma doença como outra qualquer. E precisa de tratamento. Então, o uso do Rivotril, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava com o meu carro, dirigindo, eu entrei e eu achei uma caixa de Rivotril no câmbio. E quem dirige o meu carro? Eu e meus filhos. Eu falei, alguém está tomando droga. Quem que está tomando droga? Deliberadamente. E aí eu peguei aquela caixinha,
obviamente, joguei fora. É droga. E aí chamei, né, quem dirigiu o carro, e falei, eu achei uma caixinha de Rivotril, o que houve? Alguém está tomando? Por que está tomando, né? Não, minha amiga que esqueceu, o médico deu para ela, que aí vem amiga, vem parente, né? Vem pessoas lá do fundo, né? Do fundo do poço. Aí eu falei, teu amigo, teu parente, então tá bom. E eu entrei num outro, né? Numa outra percepção de observar comportamento, né? Se está dormindo, se não está, a fala, que é muito importante quando as coisas que a gente aprende no grupo é ouvir. Porque você, independente de dependência química, do que for, você nunca vai conseguir se defender do outro, nunca, jamais, em tempo algum, se você não tiver ouvido. Então a gente fecha a boca e ouve. Porque a gente não costuma ouvir as pessoas. A gente rapidamente já quer se defender. A primeira postura é agressão, é falar alto, e você não está ouvindo o outro. Ouve porque o outro pode estar com razão e você não está nem aí sabendo. Então a gente aprende no grupo, a primeira coisa que a gente aprende no grupo é ouvir. Aonde que está o problema? E aí eu comecei a observar, comecei a ver outras situações, e aí eu encaminhei familiar, né, para psiquiatra, né, para fazer tratamento, graças a Deus hoje está bem. Mas isso tudo eu estou resumindo para você, né, vocês vão entender, não é bem assim, né, a coisa é grande. Então o limite da Organização Mundial para a Saúde, você deve usar o álcool até 10 gramas. Isso vem mudando durante o tempo. Vocês podem procurar na internet, vocês podem achar outra numeração aqui de miligramagem. Mas atualmente o limite é esse, de 10 a 12 gramas. O consumo não pode superar o equivalente a uma lata de cerveja, um chopp, uma taça de vinho ou apenas uma dose de uísque por dia, que está dando também esse por dia. Vou explicar por quê. Para quem costuma beber todo dia mais de 2 latas de cerveja, 2 doses de destilado, como uísque ou pinga, vai um alerta. O nível do álcool presente nessa quantidade de bebida está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, podendo causar danos ao organismo e, de acordo com os especialistas, pessoas saudáveis possam consumir no máximo 10 gramas de álcool por dia. Então essa é uma estimativa, mas vem de estudos, vem de entendimento, vem de como que está a situação diante do problema. Não é assim, eu posso tomar uma lata de cerveja, então eu vou tomar todo dia. Então quando não é assim. Então eu vou explicar por quê. Quando uma pessoa diz assim, eu vou para uma balada, ou eu vou à praia, é muito difícil você ver uma pessoa tomar apenas uma lata de cerveja. Não é verdade? Aí ele toma muito mais. Aí toma sábado, toma domingo. Né? Vou fazer um churrasco. É a mesma coisa. Né? Vai tomar várias latas de cerveja. E esse resíduo do álcool vai ficar com a pessoa até a pessoa poder diminuir aquilo completamente. E ainda se tem a crença de que são 48 horas para diluir totalmente aquele álcool. Mas eu vou mostrar uma pesquisa aqui para vocês que também não é assim que acontece, não. Nos estudos atuais já está se sabendo que aqui é cumulativo o álcool da pessoa. Então, eu coloquei esse slide aqui que ele fala o seguinte: 2 latas de cerveja, 2 taças de vinho, pode trazer um relaxamento leve, uma mudança na percepção da pessoa. 3 latas, estado de euforia com a redução da atenção. 5 latas seria uma alteração dos reflexos, 7 latas, uma confusão mental, vertigem, visão dupla e por aí vai. Mas as pessoas que fazem uso, elas não admitem, né, essa sensação. Eu estou bem, eu estou legal.
Nós temos um parente do meu neto, que quando a gente vai em festas lá na casa dele, é assim, olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra quem bebe, né? Lógico, eu não sou contra, cada um, né? Faz da sua vidinha o que quer, né? Se quiser beber 10 latas de cerveja, 20, 30, eu não estou aqui para julgar sobre quantas latas ou quanto dose de bebida qualquer pessoa usa. Eu sou a favor da recuperação das pessoas para fazerem isso. Bom, então assim, eu não estou falando mal do indivíduo, estou contando uma situação para vocês. Quando a gente vai numa festa, né? Num dos parentes, na casa de um dos parentes do meu familiar, assim, é perturbador a quantidade de bebida alcoólica que essa pessoa usa, trazendo assim, para quem está próximo dele, muitas situações desconfortáveis. Por exemplo, ele sai da piscina, ele fica sem noção, todo molhado, né? E você está chegando na festa e ele corre e te dá aquele abraço todo molhado. Você, né? Então, assim, são situações constrangedoras que você passa porque a pessoa está usando álcool. E se você for falar qualquer coisa, mesmo depois que acabou a festa, a pessoa fica altamente irritada, com raiva. Né? Ah, que isso, você não sabe brincar, ele faz uma colocação diante do que aconteceu, mostrando para você o teu erro, né? Que isso é doença. Essas são atitudes da doença da dependência química. Então, assim, não há como, uma coisa bem séria, se a doença traz, né? Se a droga psicoativa está atuando naquela pessoa e ela está alterando o humor, alterando a percepção dessa pessoa, não tem como você conversar, explicar, falar que ele ultrapassou do limite, porque você não vai estar conversando com a doença, você vai estar conversando, você não vai estar conversando com a pessoa, você vai estar conversando com uma doença. Eu sempre bato nessa tecla, né, Nelson? Não sei se você lembra. Eu sempre falo disso. Então a gente tem que recuar, deixar a doença, né, se afastar para fazer qualquer tipo de colocação. Quando o alcoólatra chega no hospital, né, passando mal, bebeu muito, aí coma alcoólico, aquelas coisas todas, o médico só vai conversar com esse paciente 72 horas depois. Porque ele não vai entender o que o médico vai falar. Porque ele vai começar a discutir como não é nada disso. Então o médico prescreve, só vai falar com o paciente 72 horas depois. Porque é a hora que ele está mais abstêmio e pode ouvir. Eu já contei uma história aqui, vou contar de novo, não sei se vocês lembram. A história de um senhor que foi para o hospital, ficou internado, porque estava altamente alcoolizado, e quando ele melhorou, depois dessas 72 horas, a médica falou para ele, olha, eu sei que o que eu falar aqui para você pode não ter valor nenhum, mas quando você estiver bem, quando você estiver sem o álcool, observe as pessoas que estão alcoolizadas na rua e veja se você gostaria de realmente estar no lugar delas. Só isso que a médica falou. O senhor saiu da internação, ouvindo, né, claramente, que já tinha passado as 72 horas, aquela coisa toda que a médica falou, então no primeiro boteco, começou a fazer o que ele sempre fazia, beber. Mas por algum motivo, passaram-se muitos meses, por algum motivo, ele ficou abstêmio do álcool mais de 72 horas. E andando na rua, ele viu um cara na sarjeta, totalmente alcoolizado, né, deitado no chão. E aí ele lembrou do que a médica falou. E a partir desse dia ele começou a entrar em recuperação, procurou o AA, e até hoje ele está ali. É um companheiro nosso. E até hoje ele está ali. Então, assim,
O dependente químico, ele só vai ouvir o que você tem que falar a hora que ele pode ouvir. Não adianta discutir antes. Isso serve também para quando você estiver numa situação constrangedora, familiar, ou religiosa, em qualquer situação, para você não gastar a sua energia de falar, de se confrontar com aquela pessoa que está errada, seja em qualquer situação da sua vida, porque você não vai ter resultado. Espera os ânimos abaixarem, é assim que a gente fala? Espera aquela vibração começar a se harmonizar de novo para você se posicionar. Não é assim? A mesma coisa com relação ao dependente químico. Então, os adultos brasileiros, eles bebem em média de 8 a 7 litros de álcool por ano, quantidade que já foi maior, mas continua sendo uma das mais altas das Américas, e supera a média mundial, segundo um recente informe da Organização Mundial de Saúde, de 2015. Quando aqui se fala que é 8 a 7 litros de álcool por ano, não quer dizer a cerveja, quer dizer o álcool mesmo, que está com a pessoa, entendeu? É o álcool, porque na cerveja você vai ter uma porcentagem, né? 10%. Ali está falando 8 a 7 litros de álcool puro por ano para uma pessoa. Quando você mostrou aquela tabela em que você tinha uma cerveja, um chope, uma taça de vinho, uma dose de uísque, não necessariamente é pelo teor alcoólico, que são diferentes, né? É muito mais pela quantidade, para policiamento, a pessoa não exceder aquela quantidade. É isso? Não, ali ele estava falando sobre a miligramagem mesmo, porque, por exemplo, numa lata de cerveja, uma taça de vinho tem menos quantidade de cerveja, de litros, do que tem. Mas a quantidade de álcool é parecida. Então, ele está falando pela quantidade de álcool, pela porcentagem de álcool. Se tivesse muito mais de uma dose, não tomava de cerveja. Não, mas tem. Mas você tem. só dá uma dose só de uísque. Mas tem. Ele está falando ali, não, uma dose de uísque vai ter uma porcentagem de álcool parecida. Ele não está falando que é exatamente igual. Mas tem. Agora, uma lata de cerveja, ela vai ter muito, você bebe mais, vai ter muito mais, eu entendi o que você quer dizer, que uma dose de uísque tem mais do que uma lata de cerveja. Eu acho que seria. Mas pelo estudo ali, eles falam, oi? O teor alcoólico, é isso que ele está falando, o teor alcoólico é maior, mas é a média, porque você não toma meia dose de uísque. A pessoa toma uma dose, não é? Assim, quando você vai beber. Ai, gente. Eu acho que pela cerveja ter um percentual menor, você vai bebendo mais, e no acúmulo geral vai estar bebendo. Vai estar bebendo igual, ou mais. Eu acho que é por isso, é uma dose para a pessoa até para não mudar o cuidado. A gente conhece umas pessoas que eles bebiam, ela vomitava. Para beber de novo. Ela vomitava. E eles acham que a gente talvez contando isso como a maior de todas as proezas legais que pode o mundo oferecer. Mas isso é o quê? Mas isso é o quê? Isso é doença. Todo alcoólico, ele vai contar uma historinha para você, ele vai dizer para você uma situação, ele vai menosprezar o efeito da doença, ele vai dizer que é muito engraçado, as pessoas em volta também. Isso faz parte da doença. Todas essas pessoas que fazem isso, que riem, que acham engraçado, estão adoecidas. Eu caí na besteira de uma vez falar assim, cara, você tem que parar com isso, você está com alcoólatra. Eu sou alcoólatra, eu tenho controle. Quando eu falo vou parar, eu paro. Mas depois de tomar 2 caixas de cerveja, eu falei, Mas parou. Você vai chamar a atenção dessas eu pessoas. acho que foi no momento errado que eu falei. Eu ia falar isso agora. Você vai chamar a atenção dele quando você ficar quieto. Aí ele vai pensar, por que ele não falou nada? Todo mundo fala. Na hora que ele tiver abstêmio. Gente, porque abstêmio é diferente de sobriedade. Isso eu já falei também, né? É considerado sóbrio
a pessoa que está 2 anos sem fazer uso de nada. De nada. Esse é o sóbrio, a partir de 2 anos. E o abstêmio é aquele que não está fazendo uso. Mas o negocinho está lá, ó. Existe exame até 2 anos para você ver se está atuando a droga, seja álcool, que for na pessoa. Até quando a pessoa está sóbria, abstêmio, né? Eles já estão com o pensamento voltado do que eles vão fazer, porque eles compram aquela porção de bebida para beber, né? Já tem alguma coisa mexendo lá dentro que o cara tem que comprar um montão que sabe que vai beber um montão. Né? Então, eu falei no começo, né, que o alcoólico ou qualquer dependente químico, ele já acorda de manhã, né, programando tudo como é que vai ser, quantas garrafas ele vai comprar, ao lado, seja o que for, onde que ele vai comprar, quem que vai ajudar no financeiro, ele já acorda, isso já é a doença. Quando a gente marcava churrasco, assim, comprar 3 garrafas de cerveja. Não, é uma caixa. Não, calma, gente, não dá para ser assim. É tantas pessoas, para que tanto cerveja? Não, tem que ter. Eles sempre pensavam na bebida, a quantidade enorme para 10 pessoas. Eu comprava 3, 4 caixas de cerveja. A gente que não bebe não está nem preocupado com isso. A gente que não bebe, a gente vai comprar lá uma cervejinha. A gente não fica preocupado. Mas isso é doença. O mais importante é a bebida. Isso é doença. Alguns um grau maior, outros menores, mas é doença. Então, segundo a brasileira Maristela Monteiro, a assessora principal sobre o abuso de substâncias de álcool da Organização Mundial de Saúde, ela diz que tem uma cultura de consumo de álcool instalada na América Latina, criando um importante problema de saúde pública. Na América Latina e no Caribe, as pessoas consomem 8 litros de álcool por ano, 2,2 litros a mais do que a média mundial. A consequência é que em 2012 houve uma morte a cada 100 segundos em decorrência do álcool. 80 mil mortes poderiam ter sido evitadas naquele ano caso o consumo de álcool não tivesse ocorrido. Quando ela fala que 80 mil mortes poderiam ter sido evitadas, são 80 mil mortes que está incluído seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, você. Os assassinatos. Então, gente, a doença está aí para todo mundo, tá? E às vezes, ele estava falando ali, a pessoa bebe, ela está se intoxicando, né? Lembra daquele menino que passou na faculdade, acho que 2 anos atrás, ou 3, de medicina, que eles fizeram aquela coisa de vamos beber, né? E ele acabou morrendo? Ele bebeu, você viu o menino que estudou, né? 18 anos, bebeu e morreu, né? Morreu intoxicado, bebeu muito, intoxica mesmo. Essa é o motivo da morte iminente de uma pessoa que está bebendo deliberadamente. Então, a organização situa o álcool como maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 19 anos, e ainda que o Brasil tenha repetidamente imposto leis para baixar o limite legal do teor de álcool no sangue e aumentar as penas para quem bebe e dirige, esse esforço não tem tido efeitos duradouros na segurança e mais, instalam-se mais de 200 tipos de doenças ou lesões, viu, gente? A pessoa não morreu de alcoolismo, não. Ela morreu desses 200 tipos de doença aqui, ó, que eles falam. Mas morreu de alcoolismo. A doença primária é essa. Com cirrose hepática, alguns tipos de câncer. Além disso, a organização calcula que o consumo de álcool contribua com pessoas mais suscetíveis a doenças infecciosas como o HIV, a tuberculose, menos receptiva ao tratamento. Com o álcool, a gente intoxicado de álcool, a gente fica também, a pessoa não fica receptiva ao tratamento. Então, a pessoa morreu de tuberculose, por exemplo. O alcoolismo é que não deixou ela se tratar. É a doença primária. Isso é uma das maiores queixas dos alcoólicos anônimos, que eles querem, lutam na justiça, para estar escrito no óbito deles que eles morreram do alcoolismo. Por que eles querem isso? Porque a sociedade vai começar a perceber mais e mais a doença deles, tá? Vai poder ajudar aqueles que estão chegando, né? Aquele companheiro que ainda sofre.
Então, isso aqui foi só uma foto. Eu não costumo fazer um sensacionalismo de palestra, né? Eu vou passar a fazer o que as pessoas pedem muito e, de alguma forma, isso toca outro tipo de pessoas, né? Então, eu vou passar a fazer porque a gente tem que lidar com pessoas que... todo tipo de pessoas, e tem pessoas que, por exemplo, eu sento no banquinho, começo a falar, não ficam ligadas no assunto. Aí você coloca uma foto, música no fundo, e a pessoa e essa pessoa acorda. Então eu vou começar a passar a fazer isso, porque as pessoas andam pedindo. Mas eu acredito que eu aprendi assim, né? Também tem essa. Eu aprendi assim, porque foi uma pessoa sentada no banquinho, numa cadeirinha tão humilde, num lugar tão precáriozinho, que me reabilitou, sabe? E eu acredito muito nisso. Porque quem está precisando, eu cheguei um dia numa reunião de familiar, pronta para ser reabilitada. Essa semana eu estava conversando com a minha filha e ela está passando por um problema na vida familiar dela, e que eu fico só ouvindo, ela blá 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 blá, eu fico... Aquela coisa que eu falei para você, né? Vamos ouvir e fechar a boca. Hein, mãe? Hein, mãe? Eu tô falando, mãe. Ouvindo o que você está dizendo? Parece que é assim. Ia falar tá agora. Certo. Não, eu sei. Você quer saber a minha opinião? Então, assim, eu fico ouvindo muito que ela fala e pouco eu ouvi. Por quê? Sabe por quê? Quando eu fui falar para ela a primeira vez alguma coisa, ela falou assim, também não é bem assim. Aí eu falei, eu tenho um amigo que ele faz assim. Aí você pergunta, o que é isso? A interpretação é sua. Você interprete como você quiser. Eu te perguntei, mas eu não quero a resposta. Interpretação, se a pessoa fala, ele não diz uma palavra. Mas é verdade. Aí, na primeira vez que eu falei com ela reagiu mal ao que eu falei, porque eu sou uma pessoa mais experiente que ela, já vivi mais do que ela, né? Eu tenho respostas para algumas coisas, né? Ela tem 20 e poucos anos. E aí ela reagiu mal, aí ela, por que você tá assim? Agora você não fala mais. Eu falei, sabe por que eu não falo mais? Porque você ainda não sofreu tudo que você tinha para sofrer. Você precisa ir mais fundo. Você precisa descer mais no teu fundo de poço. Quando você estiver lá bem mal, aí você vai poder ouvir para poder se levantar. Não é assim? E eu cheguei no grupo, porque quando eu tive o meu problema familiar com o dependente químico, a primeira coisa que a gente ignorantemente, ainda mais como mãe, faz, deixa que eu vou resolver. Não é assim? Deixa que eu vou resolver. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu é. Anda por um ouvido. Adicto é o dependente químico. Não está nem aí do problema. Eu falei para vocês que ele planeja o dia todo. Pode acontecer o que for, ele vai atrás do objetivo dele, que é a droga. A droga, ela atinge aqui, o nosso sistema de escolha, aqui, no nosso lobo frontal, que é onde a gente tem o nosso sistema de escolha, o nosso livre-arbítrio. E a primeira coisa que a droga faz é atingir o nosso lobo frontal. Atingir o nosso lobo frontal, que a importância dele maior é as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. O que vai acontecer? Nós não vamos ter mais escolha. Entendeu? O adicto não tem escolha. Ele vai atrás da droga. Por quê? O lobo frontal foi atingido pelo álcool, ou pela cocaína, ou pelo remédio que ele usa, não importa. Então, nunca esqueça isso. Não adianta você falar. Não adianta. Você explicar. Ele deu um exemplo. Eu falei, não adiantou nada. Não vai resolver. Eu dei algumas situações
né? Que é o ouvir, que é o esperar 72 horas para poder falar alguma coisa, mas a busca mesmo é profissionais da saúde mental vão poder ajudar, porque senão nem você, nem o adicto vão ficar bem. Então, esses são os médicos gênios que foram cobaia. Não sei se vocês viram na televisão, isso apareceu na televisão, que eles comparavam, através de um estudo que eles fizeram, o efeito de porte no consumo social de álcool e a bebedeira de fim de semana, né? Não vai dar para mim falar sobre essa pesquisa deles, né? Mas o que eles descobriram foi o seguinte, aquela pessoa que bebe, né, uma taça de vinho, que foi o que aconteceu com os irmãos. Um tomou uma taça de vinho por dia e o outro tomou a cerveja, a bebida no fim de semana. O que aconteceu? Porque tem essa crença que você deve beber uma taça de vinho por dia, que o seu coração funciona melhor. Isso já caiu por terra, tem anos, e o pessoal continua tomando, a tacinha de vinho por dia, porque acha que o coração vai ficar bom. Isso tudo vocês não liguem não, porque isso tudo, eles falam porque eles gostam de beber, entendeu? Porque o resíduo do álcool que fica ali dentro do corpo da pessoa por dia vai trazer o mesmo efeito do que aquele cara que bebeu pra caramba no final de semana. Ele vai beber no outro final de semana, mas ele vai ter um resíduo desse monte de álcool que ele tomou nessa semana, que vai trazer problemas para ele também de cirrose, de mal-estar, de vontade de beber mais. Aí geralmente o pessoal pergunta assim, eu não sou alcoólico, bebi, mas se eu ficar bebendo sempre, eu vou ser um alcoólico? Hoje já tem estudo dizendo que sim, que isso já pode acontecer se a pessoa ficar bebendo muito. Ela pode virar, mais difícil de acontecer, né? Vai começar a beber, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que elas são bebedores bebedores, meu Deus, quando a pessoa bebe na farra, como é que se diz o nome? Social? Não, tem o social e tem aqueles que bebem muito na farra. Como é que é o nome? Ai, gente, esqueci. Oi? Esporádico? Não, porque o esporádico pode ser o social também, né? Abusadores de álcool. E tem os abusadores de álcool, né? Que chega final de semana, bebe todas, o cara pode ficar um mês sem beber. Mas aí de repente ele bebe todas, bate com o carro, acaba com o carro, já ouviu essa história. Esse é o bebedor abusivo. Ele não é um dependente químico, mas ele é um bebedor abusivo. A gente tem que saber, nós profissionais sabemos distinguir isso. O familiar muitas vezes não sabe, né? Pode considerar que é um alcoólatra e não é. E tem tratamento, sai disso, né? E a gente fala, e toma remédio. E aí vocês vão falar assim, mas tem remédio para parar de beber? Os psiquiatras têm remédio para diminuir a compulsão. Vai fazer essa pessoa dormir melhor, né? Pensar menos. O cara fica pensando na droga o dia inteiro. Aí quando toma o remédio, ele começa a baixar a bola, né? E aí ele melhora. Bom, acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Não, que acabou o tempo. Acabou, eu vi. Então a doença da síndrome da dependência. Pode passar até 10 minutos, tá? É uma doença física. Não, tô dormindo, não dá prestar atenção. É uma doença física, mental e espiritual, é crônica e de determinação fatal. Por que é uma doença espiritual? Isso é uma coisa que tem que ficar muito definida. Ninguém está com o diabo no corpo, ninguém está com espírito de rua, o cara não está incorporado, não. Não é por isso que a doença é espiritual. Para a medicina, uma pessoa está com uma doença espiritual no momento que ela entra no consultório e ela não fala coisa com coisa. Você está entendendo? Estou falando, não é uma doença de Alzheimer. Isso daí é uma doença, né?
a parte disso. Falando de uma pessoa que não tem Alzheimer, não tem doença nesse porte, mas que ela está com fumo, que ela chega, ela fala uma coisa, ela fala com outra, ela não tem ela não tem uma conexão legal para ela poder trabalhar, estudar, poder ter uma vida mais regrada. E isso é uma doença espiritual. Por isso o alcoolismo, você já viu algum alcoólatra trabalhar direitinho, né, estudar, passa na faculdade, é menino, não, ele vai até um ponto. A partir do momento que a doença começa a avançar, ele vai perdendo esposa, filho, trabalho, ele só vai do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele vai planejar o dia dele para ele conseguir a droga de consumo e o resto, emprego, mulher, filho, vai tudo para as comunas. É assim que funciona. Estou falando desse alcoólatra. Então é doença espiritual, porque é uma pessoa que não está centrada nele, na vida dele. Aí, por isso que entra as terapias, entra grupo de mútua ajuda, para poder conscientizar essa pessoa, que a gente chama de conscientização, vibração consciencial, se fala, para que a pessoa possa, né, aprender de novo a pegar as rédeas da sua vida. Ser uma pessoa séria, vamos dizer assim, para ela mesma. Então isso é uma doença espiritual para a medicina. Então é uma doença física, mental e espiritual, é crônica e de determinação fatal. Os jovens, eles, hoje em dia, no Brasil, é muito falado dentro da medicina que se bebe cronicamente. Vocês vão ouvir isso daí. Então, o resultado da pesquisa diz o seguinte: os efeitos da bebida no médico Alexander perdurou por muitos dias, o que significava que ele nunca se recuperava totalmente de um final de semana para o outro. O Alexander é aquele médico que bebeu muito aos fins de semana. Já o resultado do irmão dele foi quase tão ruim quanto o dele, do Alexander. Noites com ou sem bebedeira. Esse rapaz, o irmão dele, bebia uma taça de vinho por dia. Então foi-se mostrado na pesquisa que o resultado de um foi tão ruim como o resultado do outro. Aí houve essa pergunta: noites com ou sem bebedeira? Essa experiência fez 2 bons aprendizados. 3 ou 4 unidades por dia de bebida não faz nada bem. E o segundo, o fígado até pode voltar à forma saudável depois da bebedeira, mas ele precisa de muito mais tempo para se recuperar do que a maioria das pessoas pensa. O governo britânico deve anunciar novos parâmetros de uso de bebidas alcoólicas em poucos meses. Quer dizer, isso está mudando a lei, né, em outros países sobre a questão de beber e dirigir, entendeu? Está mudando a lei penal, inclusive, porque os estudos da medicina, né, da ciência, está confrontando com as ideias que a gente tem hoje de que, por exemplo, beber uma taça de vinho por dia não faz mal. Entendeu? Então as leis mudam, enfim. Então a obsessão mental seguida pelo uso compulsivo da bebida, de uma determinada química ou químicas, para a Organização Mundial, a droga prejudicial de saúde, toda e qualquer substância legal ou ilegal usada sem controle, que causa dependência química ou psíquica no usuário. Não vai dar tempo de eu falar, como assim. Bom, enfim, eu tenho que fazer um negócio bem mais esperto. Então, foi dito sobre a dependência química e falado também sobre o familiar, né? Porque o tema é justamente esse, né? Do dependente químico e do familiar. O dependente químico bebe, mas a família ele fica tonta, e é a codependência. O dependente químico, ele precisa de tratamento. Além do tratamento espiritual, que é esse tratamento que a gente faz dos 12 passos, faz com os psicólogos, com os psiquiatras, o tratamento químico, né, de médico, né, e o tratamento mental e físico também. Eles precisam de exercício físico, porque o dependente químico precisa muito mais
de substâncias que dão prazer a gente, que está no sangue, né, do que nós. Por isso que o exercício físico para o dependente químico é extremamente importante ele fazer. Ele vai aprender isso em 12 passos. Ele vai aprender isso com o médico e com os terapeutas. Porque é através dessas substâncias que nós temos no sangue, que nos dá prazer, que para a gente se caminhar todo dia, 10 minutos, ou um dia a gente caminha 30 minutos, a gente consegue repor esse prazer que a gente precisa, físico. O dependente que precisa fazer meia hora de caminhada, um dia de caminhada, dependendo dele, muitos deles fazem. Porque eles, o pensamento, por isso que diz que é um dia de cada vez, né? O pensamento dele, do dependente químico, é constante, não interessa se ele tem 30 anos de vida. Em algum momento do dia, do mês, do ano, não importa, ele vai ter vontade de usar. Ah, mas está 30 anos sem usar. Por isso que é um dia de cada vez, é um só por hoje. E eles têm 30 anos de AA, 20 anos de AA, não importa. Eu conheço um monte. Eu conheci um médico psiquiatra, dona de uma clínica, né? Estava 40 anos limpo, teve que se afastar da clínica, deixou a clínica com o diretor tocando, porque ele recaiu. Então, assim, nós, familiares e amigos, temos que ter isso na cabeça. A doença, ela é só por hoje, entendeu? É um dia de cada vez, porque ela está ali, ó, o tempo todo. Não tem cura atualmente para a doença. Aí você vai falar assim, ah, mas para Deus tudo tem cura. Para Deus tudo pode. Realmente, para Deus tudo pode, tudo tem cura, nós nos curamos. Mas só por hoje, né? Uma medicina não tem cura, vamos ser mais humildes e ficar quietinho na nossa, e só por hoje, 24 horas, né? Para Deus tudo pode, mas a pessoa tem que querer também. Mas vamos ficar quietinho, né? Vamos ficar mirrors, né? E trabalhar só por hoje. Era esse moço que eu ia falar com ele. O senhor não queria falar? Não? Nós temos um amigo que está há 25 anos sem bebida, né? Ele hoje não, cara, ele não coloca nem vinagre na comida para poder se incentivar qualquer coisa. Ele quer perguntar lá, né? Você... Não, aqui. Oi. Você falou da atividade, se a pessoa voltando, né? Porque eu conheci os filhos dele, meu pai conheceu uma pessoa, ele era alcoólatra, de família, ele era alcoólatra. Aí meu pai conversando com ele, aí sugeriu ele aí na igreja, né? Aquela vez foi, chegou lá, chegou na área, né? Ele começou a frequentar, e lá, ele era um excelente guerreiro. E lá, deram oportunidade para ele como voluntário. Ele começou a fazer serviço na igrejinha, né? De obra, fazia lá, tal, aquele roxo, foi, depois lá, frequentando lá e fazendo o trabalho que ele fazia normalmente e no final de semana fazendo as atividades nas igrejas. Ele não parou de beber, ficou uma pessoa excelente. Ele era uma pessoa boa, né? Mas tinha a doença. Quer dizer, então, ele desencarnou, mas ele nunca mais trabalhou com ele, ficou fazendo lá ali, a igreja, fazendo os trabalhos normais, né? E o trabalho voluntário também. A atividade, não só a atividade, Olha só, atenção. tem pessoas que conseguem. Nós temos estudos, a maioria não consegue. E a gente precisa respeitar isso. Porque não existe uma receita de Deus. Não seria muito fácil, a gente já tinha acabado com o problema de todo mundo. Eu não falei aqui que eu preciso fazer dentro das minhas palestras um pouco de sensacionalismo, porque tem pessoas que só se comovem dessa forma e levam a mensagem adiante, porque é através desse método. Né? Então, assim, pelos estudos, a maioria das pessoas não consegue se reabilitar dessa forma, mas tem pessoas que conseguem, vamos respeitar. Por isso que eu falo, gente, é só por hoje, é 24 horas.
embora, amanhã a gente começa tudo de novo. Né? Eu fico feliz dele, mas nem todos são assim. Não, existe uma regra, uma receita de... Ei, quem tá, ó, o meu amigo, entendeu? Ele foi lá, fez serviço voluntário, cara. Vai fazer serviço voluntário. E se não for para ele? Não, eu não estou criticando. Eu estou te falando que não existe, entendeu? Método para todo mundo. Talvez assim, foi assim, tipo a gente fala, ele ocupou a mente dele. Entendi. Pode falar, senhor? Esqueci o nome do teu marido. Sidney, já falou, não dá linha na pipa não, você falou o dia todo. Tem mais alguma pergunta, entendeu? Ficou alguma dúvida nessa questão do que é a dependência química e a codependência? Que o familiar também precisa de ajuda? E que a gente é impotente para poder ajudar aquelas pessoas, porque a gente não é profissional da saúde? Insistir na pergunta do Anilda. Com 25 anos, a Cristélia, sou eu. Eu sempre escutei na cabeceira de mesa falar que evitar consumir vinagre. Isso é uma coisa. O vinagre tem álcool, né? Por isso que eles não usam, porque tudo incita, né? No meu alcoolismo, eu acredito que começou na infância. A minha mãe sempre comprava para mim calça de volta ou botando no cocô. Eu tomei muito aquilo. Acabava de tomar um, ela me dava um Biotônico. e saía, a gente não podia lá pegar. Depois que eu já... Bom, né? Era gostoso pra caramba. Eu até o doente agora, mas de mim tá tudo bom. O doente no tratamento. Eu passei a observar que lá atrás da minha infância, o doutor Com certeza. Te falei da menininha que tomava perfume? Pequenininha, 3, 4 uma anos. internação no TEDx, Nada, não pode. Nem aqui do Gastão. Não pode. Eu tive uma experiência comigo, né? Numa época do trabalho, dos trabalhos, né? A gente se reunia sempre para sair, para beber, só que começamos a fazer isso diariamente. Era futebol, pizza, futebol, e tal. A gente ficava alterado, né? Até que um dia teve um conhecido meu, Rio mesmo, chegou para mim e falou assim, no dia seguinte, olha, já está rolando uma conversa aqui com você autólogo. Aí eu nunca mais fiz decisão minha. Na verdade, talvez eu não tenha um gênio para a genética minha não seja de alcoolismo. Não, na verdade, você entrou em recuperação, porque não te falei do senhor que ele ouviu a médica falar, né? E ali ele nunca mais, quando ele botou aquilo na cabeça, ele falou, pô, não vou mais usar, ele nunca mais usou. Eu parei de fazer. Eu conheço muitas pessoas que pararam sozinhas, só por ouvir, quando estava abstêmio, algumas colocações que para ele fez razão. É igual cigarro, gente. É uma droga também. Eu também fumei. Um belo dia eu falei, não vou mais fumar. Parei até hoje. E tenho nojo, e não fiz tratamento, não usei adesivo. Botei na minha cabeça até hoje. E tenho bronco quem fuma perto de mim. Lembrando e fumava que 3 maços de cigarro para por algumas dia. pessoas funcionou para ela. A gente precisa respeitar que para outros não funciona assim. Então. Foi exatamente cigarro e a bebida, né? Me afastar. Eu continuo. Se tiver alguma vontade de beber, eu bebo. Mas balada, acabou, né? Saio com alguma coisa e bebo. Mas isso é 3 meses, 6 meses para fazer. Mas a pizza continua, né? Isso é doce, tem tantos doces. Agora está só nas perguntinhas aí. Só que eu tive um problema na boca, meu pai era pobre. Não sei se você falou várias coisas aí, e eu não entendi que o alcoolismo era doença. Então, aquilo que eu estava trabalhando, na minha carreira, então eu achei que aquilo ali era uma vergonha para mim, perante meus colegas. Eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida. E aí, eu
E aí eu comecei a entender ele mais e tal. Aí, a partir daquele momento, ele foi pensando mais comigo e tal. E eu fui entrando mais um pouco no mundo dele. As causas e razões do que fazer. E aí, a familiar, tal. E aí a gente foi vendo que eu fui vendo que aquilo ali era um problema realmente de fundo emocional. E aí, com o tempo, ele foi se tratando, foi no hospital, então eu fui internado no hospital Santa Cruz dentro. E aí ele foi se recuperando, a gente dando apoio como família, e eu tentando trazer minha mãe sempre para aquele meio, para que apoiar essa família é muito importante nesse momento. Né? Então a família toda se uniu para ajudar ele. E aí, depois de tratado, ele parava, teve os fluxos, voltava ao hospital, enfim. A gente conseguiu trazer para a nossa família, assim, ser mais familiar e tal. E ele parou por um tempo. E aí a gente foi vendo que ajuda a união da família também, ajudou muito essa questão. Mas acho que se fosse uma coisa mais técnica, seria bem, acho que teria dado uma ajuda bem melhor do que da forma que a gente fez, entendeu? Para você ver que, por exemplo, quando eu cheguei no grupo de autoajuda, em um mês eu estava recuperada. Cheguei na hora certa. Em um mês eu parei de sofrer. Porque a recuperação é você parar de sofrer. É o que eu contei para vocês, que a minha filha está passando por um problema, ela está sofrendo. Eu falei, você ainda não sofreu tudo, você precisa sofrer mais. Então a recuperação é isso, eu parei de sofrer. Em 30 dias eu estava totalmente reabilitada. Todo o meu sofrimento, todos os meus problemas, as minhas dúvidas, eu parei de chorar, eu parei, meu sono voltou, eu passei a adorar o dia, a contemplar o sol, porque eu não fazia mais nada disso. Eu vivia a bancarrota, eu só chorava, eu só recebia crítica. Eu sou um bandista. Quantas vezes eu ouvi minha família falar assim, seu filho não ser... Eu estou abrindo o anonimato aqui dele, né? Seu filho não melhora porque você é macumbeira. E não tinha nada. Meu filho tem uma doença. Entendeu? E eu me punia por praticar a religião que eu sempre amei na minha vida. Entendeu? Nessa época eu me afastei um pouco da religião. Eu já não sabia mais se Deus existia, porque isso afetou não só a Umbanda, porque afetou tudo. Porque qual seria o lugar que eu estaria mais adequada, né? Para poder ver o meu filho bem? Se estão duvidando da religião que eu mais amo, qual religião é a boa para mim? Vai estar na concepção de quem? Então eu comecei a me afastar de Deus. E isso foi uma coisa muito ruim, afetou a minha saúde, meu sono. Eu tomava muito remédio para dormir, eu vivia em psiquiatra, gastava muito dinheiro. Hoje eu continuo indo a psiquiatra, viu? Porque a minha codependência, a doença da codependência também não tem cura. Mas eu vou uma vez ou outra, 2 vezes por ano. Remédio eu quase nem tomo. Né? Ele diz que não, dona Sandra, não para total não. Então eu tomo de noite, pelo menos um, entendeu? Porque eu sigo a risca o que ele fala. Sou obediente a Deus, sou obediente a quem que é o meu poder superior, né? Que tem um poder a mais do que eu, que é meu médico, ele tem um poder a mais do que eu não tenho, eu não fiz medicina, eu não sou psiquiatra, então ele é um poder superior para mim também. Então assim a gente vai entrando na reabilitação, sabe, na recuperação. Eu não sei o nome desse jogador de futebol, acho que é argentino, lá daquela parte lá, que você me fez lembrar que o adicto, o dependente químico, ele não sabe lidar com sentimentos. É aquilo que eu falei para vocês, a gente vai para uma praia, ai que lindo, aquele sentimento bom, o adicto não tem isso, o dependente químico não tem, ele tem um problema químico que ele não tem sentimento bom, sentimento ruim, como a gente tem por algumas coisas, eles têm dificuldade, é um problema químico deles, nasce com eles, é da doença, pertence à doença. Então esse jogador de futebol, o pai morreu, acabou o mundo pro adicto, né? Ele era adicto. Ele não soube lidar com a morte do pai. No dia do enterro, ele botou uma cadeira do lado do caixão do pai, né? Pegou 30 gramas, 20 gramas, eu já não sei, de cocaína,
botou no corpo do pai e cheirou ali na frente de todo mundo. Gente, no enterro, no cadáver do pai. Então, eu estou contando essa história para vocês verem que ponto que a doença chega. E não adianta ficarem chocados, porque todos nós que estamos aqui, nós estamos adoecidos de alguma forma ou de outra, seja física, mental, espiritual, não interessa se for dependência química ou não, alguma doencinha a gente tem, seja qual for. A do coração, a do pulmão, a pressão alta, não importa. E a gente tem que respeitar o doente da dependência química e o codependente. Eu quebrei o anonimato do meu filho, isso eu não deveria ter feito, mas saiu porque deveria sair. A gente está numa casa cristã, a gente está numa casa espiritual. Então, que fique aqui entre nós, porque né, é anônimo isso. Eu espero que não saia no vídeo. Mas já saiu. Agora, eles publicam, todo mundo fica sabendo, não tem problema. Se puder editar e tirar essa parte, eu agradeço. Não citou o nome dele. Mas ela falou filho. Eu falei filho, não pode. Mas da outra vez você já falou, desde já. Da segunda vez que você veio, que já falou, você sempre fala. Isso daí vai ser divulgado, não é porque a espiritualidade quer. Eu vou pedir desculpas aí hoje, precisa saber. Não, ela já falou, toda vez que ela vem que ela toca, ela sempre fala do mencionando o filho. Mas gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu agradeço muito a Deus todos os dias da minha vida. Eu estava até comentando com o meu amigo ali, o Luiz, que eu de manhã, todos os dias quando eu acordo, além de eu meditar, eu medito há mais de 30 anos, eu aprendi muito novinha a meditar, e eu agradeço a Deus pelo aquele dia, né? Porque eu acordei, pela minha saúde e tal. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou muito grata a Deus por meu filho ser um dependente químico. Por incrível que pareça. Porque foi através dessa doença que eu conheci realmente a espiritualidade. Que eu conheci o que é um ser superior que faz pela gente. Entendeu? Eu agradeço pela minha doença, minha codependência. Todos os dias. Porque foi ela que me colocou de cara a cara com Deus. Sabe? Com Jesus, com todos os nossos seres superiores. Entendeu? Então, assim, é uma doença que, claro, a gente não quer, né? A gente quer passar por essa vida sem doença, né? Quer passar bem, né? Mas não é assim. Então, assim, eu não tenho vergonha de ter um filho codependente, dependente e codependente. Todo adicto é codependente, tá? Também. Eu não tenho vergonha de que essa doença está na minha família. Eu só respeito o anonimato dele. Eu posso abrir o meu, né? Mas o anonimato dele eu não deveria abrir. Mas já abri, bem, foi porque teve que acontecer. Mais alguma pergunta? Desculpe se eu me atrasei, tá tudo bem? Agora você faz a prece. Faça a prece, eu vou fazer a prece do...